Queremos meditar sobre o tema tentação. Sabemos que a tentação é uma condição do ser humano, ou seja, ninguém está livre dela. Especificamente, nós vamos pensar na tentação que provém do inimigo Satanás. Evidentemente que o homem enfrenta oposições e há inimigos. Ele mesmo, a sua carne, as suas ambições fazem parte de uma grande tentação. Sabemos que o mundo fascina, o mundo distrai, também traz várias tentações, mas especificamente queremos pensar naquela que vem direta pelo inimigo Satanás. E vamos focar na tentação de Jesus. Como Jesus foi tentado pelo inimigo e como ele venceu essa tentação. Alguém pode falar, mas Jesus é Deus, é verdade. Mas vamos nos lembrar que ele era 100% Deus, 100% homem. Na condição de homem, ele foi tentado. Ele poderia vir a cair? Não. Mas, como homem, ele estava sujeito às mesmas tentações, como nos diz Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas com uma diferença: sem pecado. Sem pecado. Ele não tinha a natureza decaída que nós herdamos de Adão. Pelo contrário, ele era o segundo Adão. E como o primeiro Adão não resistiu à tentação, o segundo Adão, Cristo Jesus, venceu a tentação para que pudéssemos ter a salvação. E ele estabeleceu também alguns princípios pelos quais nós podemos vencer as tentações. Vamos lá no texto então de Mateus capítulo 4. A tentação também está descrita em Lucas 4, mas nós vamos ter como base Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu estarei lendo, vocês acompanhem em suas Bíblias ou na projeção. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Assim como estamos, oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos, Pai, que Tu nos ilumine através do Teu Santo Espírito para que possamos compreender, que Tu nos capacite a viver conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra. Nós rogamos e pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós verificamos que 3 tipos de tentações básicas, e nós vamos verificar cada uma delas.
sabendo que as respostas de Jesus indicam o caminho que devemos tomar para vencer as tentações. A primeira, Satanás diz: se você é o Filho de Deus, ou seja, se você é o que você diz ser, transforme pedra em pão. E Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Evidentemente que isso estava o preparando de uma forma espiritual, por um lado, mas por outro lado, Jesus estava faminto. Ele estava no limite da condição humana de ficar sem alimento. E nesse estado de vulnerabilidade, Satanás diz a ele: então, você não é o Filho de Deus? Se você é o que diz ser, então, transforme essas pedras em pães. Talvez Jesus poderia estar pensando: que mal há nisso, né? Eu mereço, eu preciso. 40 dias? Essa, muitas vezes, é a resposta de muitos de nós, diante das propostas do inimigo, quando estamos num estado de vulnerabilidade, de necessidade extrema. Nos aparecem algumas opções, e alguém pode falar: por que não? Eu mereço, não há nada, não há mal nenhum nisso. Precisamos nos lembrar que as nossas necessidades, mesmo em estado extremo de necessidade, não podem ser atendidas de formas erradas. Talvez alguém esteja desempregado, talvez alguém esteja em necessidade, e é oferecido uma proposta de alguma coisa fora da lei, e a pessoa fala: eu preciso, minha família precisa, por que não? Ninguém vai ficar sabendo. Não podemos abrir mão dos valores do reino, mesmo em situações de necessidade. Jesus não poderia ter usado o poder de Deus para satisfazer o seu ego, porque na verdade o que Satanás queria atingir é justamente seu ego. Você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, então por que você não faz isso? Jesus não deu vazão ao ego, mas antes, ele venceu a tentação, reafirmando os seus valores. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vencemos o inimigo quando nós reafirmamos os nossos valores, aquilo que cremos, a nossa ética cristã, o que é certo, o que é verdadeiro. Ou seja,
a verdade de Deus é mais importante do que dar vazão ao meu ego, à minha necessidade, de forma inadequada, de forma incorreta. A primeira tentação, então, foi uma tentação que dizia respeito ao ego, que dizia respeito à inversão de valores. E muitas vezes nós precisamos colocar os valores no seu devido lugar. Jesus fez isso algumas vezes. E quando no Sermão do Monte ele estava dizendo, não é o corpo mais importante do que a roupa, não é a vida mais importante do que o alimento, Jesus estava colocando as coisas no seu devido lugar. O que é mais importante? E aquilo que é mais importante tem que ser vivenciado por cada um de nós. Essa foi a primeira tentação de Jesus. A segunda, Satanás diz assim, você não é o Filho de Deus, ele reafirma novamente essa verdade, tentando dissuadir Jesus. E ele fala então, jogue-se daqui e os anjos o acolherão. E qual foi a resposta de Jesus? Não põe à prova o Senhor seu Deus. É interessante que Satanás usou o texto de Salmos 91, 11 e 12, né? Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O inimigo é especialista em usar as escrituras de forma distorcida. Ele poderia ter também usado outro texto, que é muito comum nos dias de hoje. Talvez se fosse hoje, Satanás teria dito assim para Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Se joga aí, tudo posso naquele que me fortalece. Um típico, um clássico versículo tirado do seu contexto. E quando nós tiramos um versículo do contexto para reafirmar a verdade que cremos, na verdade estamos distorcendo toda a palavra. Esse texto de Filipenses 4,13, se vocês lerem o contexto dele, vocês vão verificar que o apóstolo Paulo está falando que ele passou por muitas necessidades, que ele passou por fome, por situações diversas, e no fim dessas todas situações difíceis que ele enfrentou, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E o diabo faz a mesma coisa, que algumas pessoas fazem nos dias de hoje. Pior ainda, se nós verificarmos, é um texto que é uma verdade. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Um texto profético, verdadeiro, mas aplicado no momento errado, de forma inadequada. Outro problema. Então não é apenas citar alguns versículos, ou não é apenas falar no nome de Deus, que significa que estamos falando a verdade. Evidentemente que a palavra de Deus é inspirada, inerrante, suficiente e infalível. É importante reafirmarmos esta verdade. Ontem se comemorou 503 anos da Reforma. E um dos pontos da Reforma, sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura é inerrante. A Escritura é infalível. A Escritura é suficiente
Infelizmente, alguns líderes hereticamente estão falando que as Escrituras não são insuficientes. Mas nós devemos reafirmar que as Escrituras sagradas são suficientes. Não precisamos de nenhum outro manual. Não precisamos de nenhum outro livro para estabelecer a nossa regra de fé. As seitas têm seus livros complementares, mas a Escritura Sagrada é suficiente. É a única regra de fé e prática. Ela é uma diretriz, ela é uma instrução, ela é guia, ela é bússola, uma base fixa, um porto seguro. Uma base fixa, ela é imutável, ela não muda. Porque o que é pecado hoje será pecado daqui a 30, 40, 50 anos. A Bíblia sempre condenou a pedofilia através dos princípios. Isso é imutável. A prostituição, isso é imutável. A homossexualidade, isso é imutável. Mas parece que algumas coisas não estão indo muito bem. Mesmo o Supremo Tribunal, que tem tomado uma posição de legislador, estará em julgamento novamente aquele assunto, acho que talvez agora 10 ou 11 de novembro, da questão de gênero. Tentando impor às nossas crianças, às nossas escolas, a obrigatoriedade do ensino sobre gênero. Mas a palavra de Deus, que é imutável, inerrante, suficiente, infalível, vai continuar a negar tudo isso. Essas mentiras de Satanás. Então, Jesus combateu aquela mentira com uma verdade. E as 3 vezes Jesus disse: está escrito. Está escrito. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16 sobre as Escrituras, um texto clássico. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Vamos repetir? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando o diabo fez essa proposta, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Colocar Deus à prova é uma afronta. Ninguém deve criar situações de risco e esperar que Deus venha atuar. Não podemos colocar Deus à prova. O povo de Israel tentou colocar Deus à prova, chamando a ira de Deus. Mas há uma situação em que Deus deve ser colocado à prova. Há uma exceção. Colocar Deus à prova é uma afronta, é um pecado. Mas em uma situação não é. É na questão dos dízimos e ofertas.
Olha o que diz Malaquias 3,10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Interessante. Você já pensou nisso? Nesse caso, o próprio Deus diz, me põe à prova. Seja fiel. Seja generoso. Não seja avarento, não seja egoísta. E verifique se eu não vou abençoar vocês. Então é a única exceção. Nos demais casos é uma afronta a Deus. É um pecado que nós não podemos colocar Deus à prova. Satanás, então, disse a Jesus, incentivou Jesus para que ele se lançasse do pináculo do templo. O texto diz que Jesus foi levado ao pináculo do templo, era o ponto mais alto, o ponto de maior visibilidade, e se lançasse ali. Aí há outros aspectos também que não podem ser ignorados. O aspecto do espetáculo, Jesus se lançando e os seus anjos o acolhendo. A tentação de ser visível, a tentação de se aparecer. Tentação essa muito comum através das redes sociais. O diabo está falando, se apareça, se mostre. Mostre como você é bom, é bonito. Que você viaja, que você faz coisas interessantes. A tentação do espetáculo, da aparição, da visibilidade. Essa tentação que o inimigo Satanás tentou Jesus é a mesma que ele está tentando hoje, e principalmente através das redes sociais, onde a pessoa aparece bonita, linda, carros maravilhosos, ela tira foto, e lugares, mas ela está escondendo o que de fato ela é. Não podemos cair nesta tentação do espetáculo, da visibilidade, mostrando uma cara que de fato não somos. Jesus rejeitou a tentação do espetáculo e da visibilidade. Talvez seja uma reflexão nos dias de hoje, principalmente aqueles que gostam de Facebook, se não estão caindo na tentação de Satanás, da visibilidade, do espetáculo, da falsa aparência, de mostrar aquilo que aparentemente é bonito e é belo, se escondendo a sua real situação. Jesus rejeitou isso, falando, não ponha o Senhor à prova, está escrito. Assim como Satanás usou da palavra distorcida, Jesus usou da palavra corretamente interpretada para combater o inimigo. É assim que devemos fazer. Usar a palavra corretamente interpretada para vencer o inimigo. Na primeira tentação, Jesus reafirmou os seus valores, colocou as coisas nos devidos lugares, o que é mais importante. Não cedeu à tentação de dar vazão ao ego. Aqui na segunda, Jesus corretamente aplica as Escrituras Sagradas, não cedendo à tentação do espetáculo, da
com a correta aplicação da palavra de Deus. E na última, terceira tentação, Satanás diz assim: levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e tudo lhe darei, se prostrado você me adorar. O que Satanás está falando assim: me adore e te darei dinheiro, poder e glória. No texto de Lucas diz que Satanás disse que aquilo foi concedido a ele. E muitos, através da palavra de Satanás, muitos, através do que Satanás disse, formulam uma doutrina, falando que Satanás é dono de todas as coisas. Um absurdo. Quem é dono de todas as coisas é o Senhor Deus. Satanás, ele usurpa, ele toma as coisas, dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Então ele tem algum poder dentro daquilo que Deus permitiu, estabeleceu. E dentro, evidentemente, desse algum poder que ele tem, ele concede, sim, dinheiro, poder, glória aos seus adoradores, aos que se prostram a ele. Não necessariamente aqueles da seita da adoração de Satanás. É um engano pensar assim. Muitas vezes são pessoas bonitas que não participam desses cultos satânicos. Pessoas bem projetadas na sociedade, mas que se curvam aos seus ditames, aos seus valores de Satanás. Satanás, o pai da mentira, estava oferecendo aquilo que por direito não era dele, mas que ele usurpa e concede aos seus adoradores. Precisamos a cada dia, preste atenção, precisamos a cada dia decidir a quem adoramos. Mateus 22, 37 e 38 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Vamos repetir? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. A cada dia precisamos reafirmar que nós adoramos somente ao nosso Deus. Porque se nos descuidarmos e nos deixarmos envolver pelo mundo, estaremos talvez até inconscientemente adorando Satanás. Agora, é bom que todos saibam, e muitos olham aquela pessoa que está no jogo de Satanás, no time de Satanás, e está vendo que ele está bonito, rico, famoso, cheio de dinheiro. Saiba que o diabo é desleal e traiçoeiro. Ele é um senhor desleal e traiçoeiro com os seus próprios servidores. E nós temos assistido isso. Somente Deus deve ser adorado. E nós precisamos reafirmar a cada dia que nós adoramos ao Senhor Todo-Poderoso. Nesse momento, Jesus então diz: vai embora, Satanás. Vai embora, Satanás. Talvez, muitas vezes, você tenha que dizer isso em ambientes onde ele possa estar controlando, ele possa estar invadindo. Você tem que dizer: vai embora, Satanás. Saia daqui. Onde
nós temos autoridade na sua casa. A sua casa é o seu reino. A sua casa é a casa de Deus. E ali Satanás não pode entrar e você tem que dizer: vai embora, Satanás. Chega. Você não pode permitir que a adoração ao inimigo prevaleça dentro do seu próprio lar. Adore somente a Deus e preste culto somente a Ele. Essa deve ser a nossa atitude. Enfim, meus irmãos, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e ao fim desse tempo ele foi tentado. Ao mesmo tempo que isso lhe fortalecia espiritualmente, também o tornou vulnerável. E aí ele precisava vencer Satanás. O primeiro Adão foi vencido pela tentação. Agora o segundo Adão, Cristo Jesus, precisava vencer Satanás. No primeiro Adão o pecado veio ao mundo, no segundo Adão então a salvação veio ao mundo. E ele foi tentado em 3 aspectos diferentes, dos quais também nós somos tentados. Satanás tentou inverter os valores. Satanás tentou que Jesus desse vazão ao ego. E ele venceu Satanás reafirmando os seus valores. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás tentou Jesus para que ele pudesse causar um espetáculo, pudesse ser visto. Jesus se negou a fazer isso. Assim como ele havia se negado outras vezes. Não foi a única vez. Muitas vezes falaram: faça um milagre aí para que a gente creia em você. Jesus se negou a fazer isso. Se mostre aí que você é. Jesus se negou a fazer isso. Você não é o Filho de Deus? E é muito comum hoje. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Você é filho do dono? Então, por que você está passando por essa situação? Comece a exigir os seus direitos. A voz do inimigo, Satanás. Jesus disse: não põe à prova o Senhor seu Deus. Isso, a teologia evangélica popular está contaminada disso. Todas as igrejas, pentecostais, neopentecostais, batistas, está contaminada com isso. Proposta de Satanás, a qual nós devemos falar: não vou colocar à prova o meu Deus. E a terceira tentação. O inimigo queria dar poder, riqueza, dinheiro. Era uma tentação contra a integridade do cristão. Nas eleições, quantos não vão receber dinheiro para votar em candidato X ou Y? Uma tentação contra a integridade. Talvez você seja convocado: vote nesse candidato aqui, ele está pagando. Saiba que essa tentação, eu não digo que ela tem 2.000 anos, eu acho que talvez tenha quase 6.000 anos, desde Adão e Eva, né? É a mesma tentação. Dinheiro, fama, poder, glória, para que você corrompa os seus valores, a verdade cristã, a sua integridade como cristão. Talvez você tenha que dizer: vai embora, suma daqui, Satanás.
Quando Jesus estava com Pedro e Jesus falou que ele teria que morrer e ressuscitar, e Pedro falou: não, Senhor, que isso? Não faça isso. Arreda Satanás. Evidentemente ele não falou arreda Pedro, ele falou arreda Satanás. O que estava por trás daquela intenção que Pedro estava apresentando. Então, se algum político te procurar, está bem contextualizado isso, você fala: arreda Satanás, vai embora. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Enfim, meus irmãos, nós somos tentados. Não há como dizer que não seremos. Jesus foi tentado, o primeiro casal foi tentado, e essa tentação nos atinge muitas vezes. Agora, nós temos instrumentos para combater essa tentação. E eles estão na palavra de Deus, e Jesus estabeleceu esses princípios, e o que nós precisamos é observar esses princípios e praticar essa verdade. Que cada um de nós vivencie essa realidade e essas verdades. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.